Boa noite. Como disse a Dícia, é com muita alegria, mas principalmente com muita gratidão, que assumo essa responsabilidade, que eu acho uma responsabilidade imensa, falar sobre a comemoração dos 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Eu falo gratidão porque foi um livro que realmente nos trouxe o esclarecimento, nos trouxe o socorro, nos trouxe o amparo, nos trouxe o conhecimento de uma forma muito tênue, muito bonita. E é muito importante deixar claro que não é um livro onde Kardec elaborou as respostas a essas perguntas, mas é um livro em que os espíritos de vários locais do planeta, em que os médiuns de vários locais do planeta receberam uma resposta dos espíritos e, ao ser analisado, elas batiam, para que não houvesse nenhum erro. Então, a cada pergunta feita no Livro dos Espíritos, a resposta foi minuciosamente analisada, para que aqui não houvesse nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma ilusão. E é um livro de extrema contribuição. De extrema contribuição a quê, digamos assim? Ao Espiritismo? Não. É muito mais do que isso. Como nós só podemos analisar as coisas diante da nossa própria vivência, né? Não posso analisar através da vivência de vocês, a menos que esteja muito próxima. Para mim, eu sou um espírito inquieto. E eu fico pensando como esse livro veio parar na minha mão. A gente sabe que não veio parar, né? A gente sabe que a busca foi grande. A busca como espírito inquieto por essas respostas foi grande. E ter chegado à minha mão, ter tido acesso a esse livro, é um dos momentos de maior gratidão que eu tenho na minha vida. É um livro que se divide em 4 partes. A primeira, as causas primárias, fala sobre Deus, sobre a criação. Esse questionamento que eu acho que existe desde os primórdios da Terra. O que é Deus? Como foi criado o mundo? Como existe Deus e o mundo é assim? Já já eu volto lá. A segunda parte, o mundo dos espíritos. Como é o mundo dos espíritos? Como se opera as relações entre os espíritos, como vivem, existem. A terceira parte, as leis morais, onde aqui temos uma conduta que nos faz sermos íntegros, que nos faz sermos felizes, que temos a noção de que estamos, sim, cumprindo o nosso dever. E a quarta parte, que é o que nós precisamos tanto, as esperanças e as consolações. Então, voltando aqui um pouco à minha vivência, Ana e a questão Deus. Nós é a questão Deus. Deus nos é apresentado muitas vezes como algo que nos julga, que nos tortura, que nos castiga se não formos bons. Deus nos é apresentado como algo não questionável. E nós nos questionamos numa vida onde nos intercalamos entre dores e alegrias. Por que isso? Por que de tanta dor? Mas eu não fiz nada. Por que eu sofro? Porque eu ainda tenho dores. E por que eu tenho esses momentos de alegria? E por que eu tenho uma melancolia dentro de mim, às vezes, que eu não sei o que é? Que Deus é esse que permite que um passe fome e o outro não? Que Deus é esse que permite que um esteja numa prova e eu esteja na bonança? Todas essas questões nunca nos foram respondidas até o surgimento do Livro dos Espíritos. Quando diz Deus é a causa primária de todas as coisas. E aí eu poderia entrar numa questão de revolta maior. Então é causa primária da desigualdade? Não. Deus é causa primária de ter nos criado como espíritos. Como espíritos que não vieram aqui
para ficar parados, observando apenas, como espíritos atuantes, como espíritos protagonistas da sua própria encarnação. E aí eu entendo que a minha dor é criada por mim. É uma das grandes assertividades do livro dos Espíritos, é tirar o vitimismo. Eu não sofro porque o Marco Antônio me fez alguma coisa. Eu sofro pelo que eu faço a mim, pelas minhas escolhas. Nós não somos mais vítimas de um destino, mas vítimas de um Deus cruel. Nós começamos a compreender. Eu começo a compreender que a minha ação tem uma reação. Eu começo a compreender que a prova que o outro passa, que muitas vezes é a fome que dói em mim, que ver o outro não ter o que comer dói. E que bom que dói. Porque quer dizer que eu não estou mais insensível. Com a progressão das nossas existências, nós vamos evoluindo. Nós que éramos espíritos, que muitas vezes roubávamos a comida do outro, agora nos dói ver o outro passar fome. E aí nós entendemos que aquela prova é necessária ao espírito que ali está. Não vendo mais Deus como algo cruel. Querendo ainda assim definir Deus. Mas podemos parar com essa ideia de definir Deus. Tudo que eu defino, eu limito. Se eu definir o livro, eu limito. Eu digo um livro, são 10 folhas de papel com uma espiral. Pronto, tudo vai ser livro. Tudo que eu vi assim vai ser livro. Se eu definir Deus, eu limito. E Deus não tem o nosso limite. Deus é bom, imensuravelmente bom. E está ao lado, sim, do que passa fome, como está ao lado do que tem até comida sobrando. Mas nesse momento é necessário que um passe por uma prova. E que o outro olhe e diga, está passando pela prova, deixa lá, não. Talvez a nossa prova seja auxiliar o que está numa prova mais difícil que a nossa. Olha como nós, entendendo a justiça divina, conseguimos, junto ao Evangelho, ao livro dos Espíritos, compreender como somos seres atuantes no nosso planeta. Para mim, o livro dos Espíritos é como um manual de vida. Tem todas as obras aqui do Pentateuco. Ele se refere a todas. Mas para mim, eu falo particularmente, Ana, é o meu manual de sobrevivência. Tem aqui o grande, que eu não enxergo muito bem, e tem o de bolso, porque aqui nós temos a resposta para tudo. Temos a resposta para tudo. No meio da nossa maior dor, nós vamos aqui procurar a pergunta, e nós encontramos a resposta. Encontramos a resposta de modo científico, de modo religioso, a atender a nossa religiosidade, não a nossa religião, mas a nossa religiosidade, o que eu quero ser como filha de Deus, como eu quero servir diante dessa criação imensa, diante dessa criação linda, atendendo à ciência. Dr. Luiz de Antônio aqui falava do aborto. E quando nós vamos ao livro dos Espíritos, onde se inicia a vida, por que teria isso num livro que é de uma doutrina? E tem. Porque responde todas as nossas indagações como seres. E se inicia na concepção. No momento em que as duas células sexuais, mãe e pai, masculino e feminino, se encontram e ocorre aquilo que eu gosto de chamar de mágica. Não é cientificamente essa palavra que a gente usa, mas eu gosto de chamar de mágica. Que é dar a oportunidade de um outro ser vir aqui responder novamente uma das perguntas do livro dos Espíritos.
o objetivo da encarnação? Essa pergunta, e como é bonito, vou aqui puxar a sardinha do Dr. Luiz Antônio, como é bonito como nós podemos dar essa chance a um espírito de descobrir o porquê da sua encarnação. Nós entendemos que esse espírito já existia e que nos deu a permissão de sermos pais, que nos escolheu como pais. Olha a responsabilidade, mas mais ainda a gratidão que temos com esses espíritos. E aí nós perguntamos, por que da encarnação? Mas antes disso, eu me vejo muito como leiga. Eu vendo esse livro nas minhas mãos a primeira vez, de espíritos. E aí eu pensando, como assim espírito? Eu sou gente, ainda não morri. Não é assim que um leigo deve pegar esse livro. Eu, como leiga, peguei assim mesmo. Gente, não, eu sou gente, eu não sou espírito. E ele nos explica que todos somos espíritos, vestindo, sim, um corpo físico. E que esse corpo físico é o instrumento que eu tenho para vir colocar em prática o porquê da minha encarnação. Seja através de prova, de expiação ou de missão. Que a gente não gosta muito da expiação e da prova, mas ela é necessária. Ela é necessária. Ela traz dor, mas não precisa necessariamente trazer o sofrimento, desde que eu compreenda a minha dor, desde que eu saiba o porquê da minha dor. Mas na hora que a dor dói, dói. Eu sempre falo isso, dói muito. É igual dor de dente em véspera de feriado. Nossa, onde que a gente vai achar? Já me aconteceu isso e ainda era véspera de carnaval. Onde que eu vou achar a solução para as minhas dores? Procurem o livro dos Espíritos. Aqui tem, não para dor de dente. Kardec, homem que compilou, que organizou respostas dos Espíritos, dá muita atenção à nossa parte como espíritos encarnados. E fala muito bem da medicina. Então, a parte para a dor de dente é com o dentista mesmo. Mas os nossos sofrimentos morais, que nós sabemos que doem muito mais que aquela dor de dente em véspera de feriado, nós temos aqui a solução. Temos aqui a solução, não, temos aqui o caminho. Porque a doutrina espírita não é um livro. Eu tenho vários livros, né? Eu acho que nós, como espíritas, e como profissionais, e como pessoas que gostamos de ler, acabamos tendo livros que lemos, fechamos e doamos, livros que lemos e precisamos guardar para a nossa atividade profissional, e livros que não temos como largar, que é o caso do livro dos Espíritos, que tem até o de bolso, porque a dor moral às vezes nos atinge e não é dentro da casa espírita, é na minha ação. Esse não é um livro que se fecha. Esse é um livro vivo. É um livro que, inclusive, me abre mais. Abre a minha consciência, me faz pensar. De espírito inquieto que eu era, não fiquei mais quieta, não. Fiquei mais curiosa. Mas a curiosidade agora não vem em forma de indignação, de revolta. Vem em forma de alegria. Porque nos traz a alegria do conhecimento de Deus. A alegria de saber que Jesus esteve aqui encarnado, sim. Estamos num período onde a maioria das pessoas está comemorando a Páscoa como um Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu vou dar uma pulada aqui e vamos para a Páscoa, como diz o Papa Francisco, do Cristo vivo, do Cristo que veio alegre, do Cristo que nos traz a esperança, do Cristo que não está na cruz, mas está aqui torcendo como mestre do nosso planeta pelo nosso sucesso, pelo nosso progresso. Deve ser por isso, é a única explicação que eu acho que tem,
que o símbolo é um ovo, é a vida. O Cristo está sempre ao nosso lado. E o livro dos Espíritos não nos deixa dúvidas sobre isso. E ainda nos traz mais. Traz os nossos mentores, os guardiões. Nesses momentos que nós sentimos de solidão profunda, nós sentimos isso. Lembrem-se dos nossos amigos que estão ao nosso lado, o Espírito guardião, o nosso mentor, que não julga os nossos atos, que está ali dizendo, vai em frente, se o teu caminho é no bem, reajusta. Essa página fala muito bem. Deixei de esperar que Deus fizesse tudo por mim e passei a dizer a mim mesmo, és o responsável pelo teu próprio progresso. E o livro dos Espíritos nos incentiva a isso com tamanha alegria. Não é muita gratidão e muita felicidade eu dizer, eu posso trabalhar pela minha felicidade. Eu não preciso mais de esperar o que chamávamos de morte para ser feliz. Eu não preciso mais de esperar que o outro me faça feliz. Eu sou a protagonista do meu caminho e da minha felicidade. Eu sei encontrar o caminho e ainda tenho quem me ampare. Então, na primeira parte, quando os Espíritos falam de Deus, do princípio vital, do amparo que nós temos, é ao mesmo tempo um preenchimento dessas nossas dúvidas milenares, e um acolhimento para que nós tenhamos, sim, mais paz para seguir o nosso caminho. Na segunda parte, vem nos falando do mundo dos Espíritos. E aí eu tinha perguntado, como leiga, eu pego o livro, vejo aqui e digo, não sou espírito, sou gente. E a explicação, sou um espírito, sim. Sou um espírito com o corpo que eu preciso ter. Com o corpo que eu pedi para ter no plano espiritual. Olha como é confortador saber que antes de reencarnar, eu fiz o planejamento da minha encarnação. Eu vivo brincando dizendo que eu me enganei na altura. Eu me enganei aí. Mas não me enganei, não. Está tudo exatamente corretíssimo. Às vezes, aquela doença que nós reclamamos, aquela que não conseguimos achar a cura, que nós nos dedicamos a estudar, a tentar descobrir, ela é um freio para a nossa má tendência. Ou é um estímulo para que eu procure determinada ação diferenciada. Ou ainda, para que eu dê valor a outras coisas que não o trabalho, que não o material, que não o dinheiro. Vocês já pensaram nisso? O que é a saúde? Muitas vezes nós queremos a cura, mas nós não pensamos o que é a cura. O que é a cura para cada um de nós? Essa pergunta fica realmente para cada um de nós. E podemos procurar aqui no Livro dos Espíritos, que a resposta está aqui. Mas, falando do livre-arbítrio, que também está aqui, que é essa nossa maior riqueza, cada um de nós vai elaborar a sua própria cura. Cada um de nós vai trabalhar pela sua própria conexão com o que há de divino, pela sua própria conexão com o outro, com os Espíritos, que é o que vem nos falando a segunda parte, o mundo dos Espíritos. Quer dizer, então, que existe um mundo material e um mundo dos Espíritos. Sim, existe. E eles se comunicam, se interligam. É para ter medo? Não. É mais de uma vez o sentimento de gratidão. É mais de uma vez nós sabemos que ao desencarnar, tudo que conquistamos aqui está indo comigo. Eu desencarno e ficou muito claro pela resposta dos Espíritos aqui, eu mantenho a minha individualidade.
eu não me uno ao todo, eu não me transformo num animal, conforme era colocado em outras religiões que falavam da vida futura, há tempos atrás, mas com o progresso nós conseguimos, através do livro dos Espíritos, ver que cada espírito respondia de acordo com o seu grau de intelectualidade e moralidade, de acordo com o seu grau de adiantamento, de acordo com a sua individualidade. Então eu vou desencarnar, você é a Ana, com o progresso que eu fiz e com o progresso que eu não consegui fazer. Então, a vida e o desencarne são só fases. Adianta eu desencarnar para depois trabalhar? É agora. É agora. É como uma corrida de bastão e está na nossa vez. Está na nossa vez de trabalhar no bem. Está na nossa vez de fazer o bem, de nos sentirmos bem. E a doutrina espírita trabalha isso. É um trabalho muito interior, sem pressa, sem cobrança, sem um juiz que diga: Ana, você está indo devagar, vamos logo, você já leu o livro todo e ainda não sabe fazer isso. É isso mesmo, ainda não sei. Ainda não sei, mas estou me esforçando. Tá certo? Tem que acelerar um pouquinho? No meu caso eu tenho, cada um sabe do seu tempo. Mas essa atuação nossa, na nossa própria encarnação, nos traz uma satisfação muito grande. Porque eu sei que ao desencarnar, eu vou apenas mudar de estado. Eu vou apenas agradecer a esse corpo por ter me permitido progredir no plano terreno. E vou dar continuidade ao meu progresso, até que alguém me dê a oportunidade de eu estar aqui novamente, para continuar a minha jornada de progresso, até ser um espírito perfeito. E muitos espíritos superiores, aí mais de gratidão ainda, como eu disse, nós estamos encarnados ou por prova ou expiação, e temos por missão. Não precisavam estar aqui. Já alcançaram um nível de elevação ao qual não precisavam estar perto de nós. Mas sabe, mãe, quando vê o filho se atrapalhando? E muda até de estado para ver como vai arrumar aquele quarto bagunçado? É assim que nos vem. Nós ainda somos uns espíritos adolescentes, né? Eu ainda mais por infantil. Mas ainda somos os espíritos adolescentes que quando saímos de casa, fazemos uma bagunça danada e precisamos da ajuda dos bons espíritos. E eles vêm reorganizar a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa tranquilidade. Dizer, é assim mesmo. Nós tropeçamos e levantamos de novo. E daqui a pouco eu tropeço de novo e levanto. A página nos diz sem esmorecer. Tem que ter alegria, tem que ter fé. E fé e alegria são duas coisas que não podem caminhar separadas. Elas têm que caminhar juntas. Como é que eu acredito sem alegria? Como é que eu vejo Deus sem alegria? Como é que eu me permito procurar o meu objetivo na encarnação se eu não coloquei nesse objetivo alegria? A tristeza faz parte ainda. É normal que faça. É normal. Embora a gente não se dê muito bem com esse sentimento, temos que aprender a valorizá-lo. Vocês já repararam que a gente só sente falta de algumas coisas quando se afasta delas? É esse equilíbrio que nós ainda estamos. Entre o momento de tristeza e o momento de alegria. Entre o momento de desespero e o momento de fortalecimento. Entre o momento de revolta e o momento da busca da paz. Da paz interior que eu falo. Porque assim que conseguirmos a paz interior, não teremos mais essas preocupações com a paz mundial. Nós só temos essas preocupações com a paz mundial porque não existe em cada um de nós consolidada
a paz de interior. E essa busca necessita ser incessante, para que eu tenha um cotidiano de paz, uma cultura de paz. E a cultura de paz quer dizer, eu não concordei com o Luiz Antônio, mas eu respeito. A cultura de paz quer dizer, eu sei que alguém sofre, eu sofro também, mas nesse momento eu posso estender minha mão. A cultura de paz quer dizer, apesar de toda a turbulência que há em mim, eu consigo ter um momento, como é dito aqui na página, de encontrar o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o equilíbrio. É o saber entre a razão e a emoção. É o saber dosar os nossos deveres e as nossas responsabilidades com o nosso momento de lazer, para que eu tenha paz. E deite sim, minha cabeça no travesseiro, tranquila à noite, e possa descansar, o que também falamos no livro de Espíritos, já já vamos chegar lá. E nós temos todo esse amparo dos bons espíritos para que possamos promover esse progresso, para que não vejamos mais as situações de não paz, nem precisamos falar a palavra guerra, de não paz, para que não vejamos mais o não amor. Tem uma parte muito bonita. A ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. É sim que, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Se nós nos aprofundássemos nessa nota que é da resposta 123, nós teríamos aqui material de estudos, eu acho que para a encarnação inteira. Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo no nosso planeta, no nosso universo é amor. Mas como nós estamos recheando o nosso amor? Tudo é amor. Nós estarmos aqui juntos hoje é um ato de amor. Nós nos expressarmos através da fala é um ato de amor. A vinda desse livro foi um ato de muito amor. A doutrina espírita é um ato de amor. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio e pela nossa ignorância, que está sendo sanada, desde que nós retiremos a culpa, a pressa, o querer que o outro pense como nós, está sendo sanada a nossa ignorância. Assim que nós conseguirmos saná-la, no amor não existirá mais a posse, não existirá mais o ciúme, estará desvinculado da matéria corpórea, porque tudo na natureza, no universo, é amor. Até nos terremotos. É só um ajuste. É só um ajuste de placas tectônicas. Até nas tempestades. É só a terra molhando. É só o céu abençoando a terra com água. Até na nossa vivência, quando nós nos debatemos com ideias diferentes, são só ajustes de espíritos que são individualidades. Eu vou querer que todos pensem igual a mim? Imagina um montiano. Que chatice, gente. Que chatice. Mas nós não precisamos de entrar em conflito pelo nosso pensamento diferenciado. Temos que, sim, dar o espaço para esse encadeamento. Não temos no sistema solar vários planetas diferentes, de composição diferente, que respeitam o espaço um entre o outro. Olha a lei do amor aí. A matéria se agregando, formando um novo ser vivo. É o amor. A planta, na semente dela, na semente da maçã já está ali. O caule, a folha, a polpa, a casca, está tudo ali. Esperando germinar. É o amor. E assim somos nós, com o nosso germe de amor. Está tudo aqui.
esperando germinar. Basta o quê? Que nós irriguemos. Basta irrigar essa sementinha, onde está o amor divino, para que nós possamos nos expressar amorosamente, para que nós sejamos de amor, na plenitude da palavra, não nas distorções que nós trazemos dessa palavra tão bonita. Vamos adubar, vamos irrigar. Na didática da educação, a gente trabalha muito isso. A criança é a semente, ela está pronta. Nós queremos ensinar o quê? Nós só precisamos irrigar. E ela é que nos ensina. Por quê? Tem no livro de Espíritos também. Porque esses pequenininhos que passam correndo aqui, tem gente que se irrita, né, com barulho de criança, eu adoro. Adoro barulho de criança, jovem. Mas esses pequenininhos que passam correndo aqui, às vezes sabem muito mais do que nós. Nós não somos espíritos numa primeira encarnação. E essa meninada, esses pequenos, estão vindo com bagagem. Estão vindo agitados. E nós queremos medicá-los. Nossa, está agitado, vamos medicar. Não, eles querem o progresso, eles têm pressa. Eles querem mudar, querem ver a paz. Querem ver o mundo que nós lhes mostramos quando falamos da doutrina espírita. Querem ver o reino dos céus. Quando falamos do reino dos céus é o quê? É um mundo onde todos conseguem ser amorosos, onde todos conseguem se compreender. E essa geração está com pressa de ver isso. Quer fazer, tem a tecnologia na mão, tem a ferramenta, mas está na nossa vez. É a nossa geração. Nós estamos com o regador na mão. Nós precisamos regar a sementinha. E a sementinha tem que ter amor. Tem que ter limite. Limite sem repressão. Não adianta dizer a sementinha de maçã que eu quero que ela seja um abacate. Temos que respeitar individualidade. Cada um de nós é um espírito diferente. Eu não posso dizer, você vai ser um abacate. Eu preciso respeitar que a semente de maçã vai germinar uma maçã. Se o meu filho quer ser um pedreiro e isso lhe faz feliz, eu não posso querer que ele seja um médico. Mas nós depositamos o amor recheado com a frustração, com a posse, com as nossas perspectivas de felicidade ilusórias. E aí nós somos obrigados a vir aos nossos objetivos da encarnação. Qual é o nosso objetivo na encarnação? Se nós pensarmos, cada um aqui vai... Nós vamos procurar na minha profissão, na minha família, no centro espírita, com os meus amigos, qual é o meu objetivo? E o objetivo é um só, é servir. Nosso objetivo na encarnação é servir. Quer dizer, eu devo largar tudo, como é dito no Evangelho, deixa tudo e me segue. O que é deixar tudo e me segue? Ninguém pede que nós deixemos a nossa roupa. Ninguém pede que nós deixemos o nosso carro. Ninguém pede que nós deixemos a nossa carteira vazia, sem dinheiro para pegar o ônibus para ir para casa. Mas nós não podemos deixar as mágoas, a maledicência, as dores que nós criamos. Muitas das dores são criadas por nós mesmos. A falta de amor, a indiferença. A indiferença é um mal tão grande na humanidade, gente. É um mal tão grande. E como nós temos disso, precisamos restabelecer a empatia que existe entre nós. Estamos ligados. Nós vamos, no estudo do Livro dos Espíritos, ver. O fluido é neutro. Eu é que dou a qualidade a esse fluido. Estamos ligados por energia neutra. Mas com o meu psiquismo eu dou a qualidade a esse fluido onde estamos imersos. E vai que eu cismo de atritar com o pessoal aqui do lado. A relação vai ser de qualidade? Não.
Por isso o cultivo da cultura de paz, por isso o cultivo do amor, por isso o cultivo do que nos é mais fácil. O amor é uma estrada a seguir. O que dá trabalho é odiar. O que dá trabalho é ter raiva. O que dá trabalho é ter mágoa, é guardar a culpa. Eu não sei em que momento nós conseguimos arrumar esse trabalho. Que dá trabalho ter raiva dos outros. Você fica pensando no outro. Você fica pensando o que eu vou fazer. Fica pensando, nossa, ele deve estar lembrando de mim agora. E o outro está lá tranquilão, fazendo o que tem que fazer. E a raiva está onde? Aqui. Eu sempre uso a analogia da panela. Quando a gente queima o arroz, o que fica sujo? A panela. Displicência. Quando eu deixo um sentimento me fazer mal, o que fica sujo? Quem vai se alimentar do meu sentimento? Não. Porque o arroz que eu tiro é o de cima. Mas quem vai lavar a panela sou eu. O sentimento que eu dou é o que está aqui. Mas a raiva já foi gerada. Ela já foi gerada no meu coração. Já está me fazendo mal. Dá trabalho. Porque uma hora isso vai aparecer no nosso corpo. Uma hora vai aparecer a ansiedade. A ansiedade que nós queremos controlar tudo. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. E agora, eu estou fazendo o quê? Honrar o momento. Nós precisamos honrar o momento. E viveremos de uma forma muito mais sadia. Precisamos deixar de ter o trabalho de ter dor. É muito mais fácil, e no livro de Espíritos fala das relações de simpatia e antipatia, que muitas vezes vêm de outras encarnações, mas se eu já vi que eu antipatizo com alguém, caramba, vou procurar uma qualidade nessa pessoa. E nessa busca de procurar uma qualidade nessa pessoa, eu não acho uma, eu acho várias. Eu acho várias. E isso, como espíritos, nos ensina a fazer o quê? A procurar o bem, a procurar o alto, a procurar o que é elevado, a nos sintonizar não mais numa vibração de dor, e estar sempre sintonizada numa vibração de equilíbrio e de amor, de respeito ao próximo, de eu posso fazer, eu posso servir. Nosso verdadeiro objetivo na encarnação é servir, nem que seja servir a mim mesmo. O que é servir a mim mesmo? É egoísmo? Não, é cuidar de todas essas mazelas, do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas más tendências, dos meus sentimentos que ainda me corroem, para que pelo menos eu seja uma pessoa melhor a habitar esse planeta. Já não é servir? Ser uma pessoa melhor? Servir o próximo. Ver o próximo com uma lágrima no olho. De vez em quando a gente vira a cara, né? E foge. Tem até um episódio engraçado, só para descontrair um pouco. Eu ainda não era espírita. Mas teve uma vizinha minha, que a mãe desencarnou. Eu passei 20 dias fugindo da mulher, porque eu não sabia o que dizer. Eu não me sentia capaz de ir lá consolar. Eu não sabia o que dizer, então aquilo era constrangedor. Um dia não tem jeito, né? A gente bate de cara. E aí, nos é dada a oportunidade de servir. Eu não servi nesse momento. Não servi. Fiquei lá, tudo encolhidinho. O que eu falo? Mas agora a gente já sabe que a mãe dela apenas migrou para o mundo espiritual. Como a água, quando é gelo, sólido, palpável. E ela vai migrando até o estado de vapor etéreo, que nós não vemos, mas que é água. Continua sendo água, mas eu não vejo. Assim somos nós. Eu vou desencarnar, continuar sendo a Ana. Médiuns com vidência poderão me ver.
mas eu continuarei com a minha individualidade. Nada muda. Então, o que o livro dos Espíritos nos traz de muito valioso, o que nós temos que ser gratos, e não há palavra para expressar a gratidão da publicação desse livro, que vai fazer aniversário de 160 anos no dia 18 desse mês, é essa oportunidade de servir com alegria. É essa oportunidade de ser humilde com alegria. É essa oportunidade de nos sentirmos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos irmãos. E tudo que nós buscamos na nossa encarnação, muito dolorosamente, é nos sentir parte de algo. E já somos parte da família universal, com o único Pai, com o Mestre Jesus. Somos parte dessa família. Como em toda família, temos nossos atritos, né? Mas também vem no livro dos Espíritos. Nós escolhemos a família em que encarnamos. Por isso a importância de compreender essa valorização da vida. Se existe um ser, se existe um espírito que já se fundiu em duas células e escolheu o organismo de determinado espírito encarnado para se desenvolver, honre-o, seja grato. E sejamos gratos também aos que nos deram essa oportunidade. Sejamos muito gratos, porque isso faz com que nós nos sintamos parte de Deus. Com que nós sintamos que Deus não está encarcerado num livro, que seja a Bíblia ou o Evangelho numa palavra, mas que Deus está vivo, trabalhando, operando em vários universos que nós não nos conhecemos. E em meio às nossas dores, às nossas turbulências, às nossas galáxias espirituais, Big Bangs espirituais, morais, onde nós temos essas dores, essas explosões, estamos sendo amparados, porque sabemos onde queremos chegar. Sabemos que queremos chegar à felicidade, mas precisamos compreender o que é felicidade, o que é o amor, o que é o bem-estar. E isso, esse livro nos facilita. Mas é um livro que nos chama à atividade, que nos chama à reformulação interna, a olhar sinceramente. Não é olhar no espelho e passar um batom. É olhar e ver a Ana mesmo. Nossa, hoje eu estou orgulhosa, hoje eu estou vaidosa, de mau humor. Mas não é hoje. O que eu sou na minha essência? Como eu consigo fazer a correlação entre a razão e o coração? Como eu estou fazendo isso? De forma sadia ou de forma a inibir um dos dois? Que Kardec nos trouxe a codificação toda baseada na razão. Façamos essa conexão da razão com os nossos sentimentos, da razão com o que eu sou. Não mintamos para nós. Nós temos muito tempo para nos reformular. Encarnados, hoje em dia chegamos até 110, né? Até 110. Olha quanto tempo, encarnados. Mas no plano espiritual. E Jesus, Deus, grande professor também, como eu disse, não podemos defini-lo, não podemos limitá-lo, mas também professor, além de tantas, se nós não passamos na prova, nos dá a recuperação. As vidas sucessivas. Eu vou encarnar de novo. E vou tentar de novo aquela matéria que eu fiquei em dependência. Caramba, ainda sou egoísta. Eu vou tentar ali, mas eu preciso me encarar de uma forma muito séria. De uma forma onde não haja lugar para mentira para mim mesmo. Eu estou aqui falando, mas a minha luta é como a de todo mundo aqui. A minha luta, a minha dor, a nossa essência é essa, de busca do amor, a de todos nós. Eu não sei mais do que ninguém. Eu hoje só estou tendo
a gratidão e a tremenda responsabilidade de falar desse livro. Tremenda responsabilidade, porque é um livro que eu busco para a minha ajuda. É como se fosse o meu manual. A Ana quebrou, deixa eu ir lá ver. Que quando eu estou com uma dor moral, eu procuro aqui. E tem a resposta. Não tenham preguiça. Parece grosso, mas você vai indo, e vai te aliviando. Então, quando nós nos colocamos nessa situação de protagonistas da nossa vida, da nossa encarnação, sabendo, eu não estou indo muito bem, mas estou melhorando. Até agora eu fiz o que deu. Tudo bem. E agora? Vamos começar a planejar com humildade. O que eu posso melhorar? Com humildade. Sem dizer, nossa, eu sei tudo do livro dos Espíritos. Tenho 30 anos de trabalho. Já trabalhei aqui, já trabalhei ali. Eu apanho muito como professora com esse orgulho bobo que a gente carrega. Tem dia que eu falo, eu sei tudo de biologia. Sei de tudo. Aí no outro dia um aluno, numa pergunta, apenas respondeu, é a parte de um todo. Em relação à pergunta, eu não tive como dar errado. Eu sei que a resposta que eu queria não era essa, mas acertou. Porque nós somos o quê? A parte de um todo. Diferente, com as nossas riquezas, com as nossas diversidades, mas todos contribuindo com algo que vai fazer com que nós alcancemos, isso é fatal. É a única fatalidade que existe, a perfeição. Essa é a única fatalidade que existe. Nós vamos alcançar a perfeição. A velocidade depende de cada um. Alguns vão mais rápido, alguns menos, não tem que se culpar por isso. Às vezes nós temos muitas dores a sanar. Nós sabemos o quanto o nosso sofrimento às vezes é grande. O quanto reclamamos da nossa cruz, mas é a nossa cruz. A que nós escolhemos para essa encarnação. A que eu preciso ir resolvendo para ela se tornar leve. Lembram? Meu jugo é leve. É só lembrar do Cristo. É só lembrar do Cristo. A gente complica muito o que Cristo falava. Mas Cristo falava de uma forma muito bonita. De uma forma muito bonita. E que atinge o coração. E dali a gente faz a relação com a razão. E conseguimos nos orientar melhor nesse caminho rumo ao progresso. E vem, já estou atrasada aqui, só falando das leis morais, na terceira parte, que vem falando das leis morais, que aqui é um roteiro para a nossa boa conduta na encarnação. Temos a lei divina natural, a lei de adoração, que não é se prostrar de joelhos e ficar adorando, mas é o respeito à criação de Deus. A lei do trabalho, nós trabalhamos o tempo todo, nosso corpo trabalha sem a gente querer. A lei de reprodução, lei de conservação, conservar o que Deus me deu. De destruição, que vocês vão ler e vão ver o quanto nada é injusto. A lei de sociedade, é que eu gosto mais. Lei do progresso, lei da igualdade, da liberdade, de justiça, amor e caridade. E a da perfeição moral, onde nós nos encontraremos o mais rápido que cada um conseguir. É um livro grande, é um livro muito rico, é um livro que merece que seja exposto aos olhos e aos corações de vocês. Tenham sempre como um manual de consolo e de sobrevivência, na bolsa, no celular, na mão. Não deixem de fazer uso desses ensinamentos e de ser gratos a esses espíritos que colaboraram e a Kardec para a elaboração dessa obra. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a coração de todos os irmãos presentes.
compreendendo as lições da vida embutidas nas perguntas de O Livro dos Espíritos, vemos a importância da sabedoria de uma organização espiritual de apoio para o nobre e insigne Allan Kardec. Espírito que se organiza nas várias encarnações, procurando solidificar com o Cristo vida espiritual, buscando em outros tempos a percepção da realidade das ações dos espíritos e caminhando nesta visão com o que o Cristo trouxe: paz, esperanças, consolação, edificando na luta contra a marcha dos interesses humanos. No próprio cristianismo, o Espírito avança, traduzindo suas forças para encontrar a solidez diante da visão de que não devemos corromper os nossos pensamentos e sentimentos pelos interesses materiais, seja da Igreja ou seja de qualquer imposição doutrinária. Espírito seguro, mergulhando na encarnação, na França, nas lutas necessárias de demonstração da consciência plena, educador encontra mecanismo de desenvolver com tantos espíritos que o protegiam a esperada consolidação de entendimento de vida espiritual. Caros filhos, compreender os 160 anos de divulgação de vida espiritual, da consolidação em uma obra das informações das leis de Deus, traduzindo para este nosso mundo de provas e expiações a possibilidade da paz interior, da felicidade, da segurança que todos podem ter como sabedoria de que são espíritos e de que a encarnação é o mola, é a propulsora para movimentar cada uma de nós ao progresso do entendimento das leis de Deus, no amor, no bem, na paz. Caras filhas, doutrina espírita, traduzida pelas mãos dos espíritos superiores, junto a Allan Kardec, possibilita a todas nós continuidade, para que a responsabilidade que repousa agora nas mãos de todos que estão na encarnação e também de todas nós, espíritos, espíritas, de desenvolver mecanismos de propulsão onde a encarnação estará motivada à reforma íntima. Não haverá mais dores, porque o espírito encarnado agora compreende que pode avançar cada uma dessas molas propulsoras a ele desenvolver a paz interior, a paciência, a renovação íntima em lidar com as variadas provas que chegam para o seu avanço e compreender também as expiações, grandes lutas íntimas onde o espírito arrependido agora quer sair daquela condição e sabe ter resignação, sabe ter compaixão, sabe ter amor para consigo mesma e consegue superar as lutas que passa, compreendendo as leis de Deus, a justiça de Deus. Caras filhas,
Quando o espírito alcança esta segurança, não existe mais turbulências. Passa sobre todas elas, como aqueles que estão vendo do alto de uma montanha as resoluções mais à frente e consegue ver os problemas como mecanismos de alavancar para o mais alto, alavancar para a vida superior. Compreende também que é um mensageiro da paz, de bons espíritos que o sustentam quando a palavra é utilizada para impulsionar aos que estão ao seu redor. Felicidade plena envolve o coração daquele que, na encarnação, vive vida espiritual e trabalhando, desenvolvendo bem em si mesmo, consegue superar todos os obstáculos. E quando o corpo estiver cansada, ele terá visto que cumpriu sua tarefa e alegre, feliz, como alguém que consegue compor todo o necessário daquelas provas que se passou, dizendo: terminei meus trabalhos, terminei minha prova, posso partir para uma nova fase, posso retornar à vida espiritual em paz de consciência. Ah, caras filhas, é isto que se procura cá na casa espírita, através de todos os estudos elaborados pela doutrina espírita, na compreensão do Evangelho do Cristo, na compreensão da mediunidade, na compreensão das leis de causa e efeito trazida na relação da vida espiritual, na compreensão da ciência, motivando o homem a identificar-se com as leis de Deus. Ah, meus caros, os estudos elaborados para todos trazem no Livro dos Espíritos, em todas as fases, demonstração de que Deus conduz a humanidade. E assim, quando olharem os estudos cá no casa do Livro dos Espíritos, coloquem nos seus corações o que já estou conseguindo compreender da minha função como espírito nesta trajetória, na família, na sociedade e na alegria interior de ser um homem de bem, um servidor fiel. Caminhemos, caros irmãos, com alegria, olhando esses 160 anos de doutrina espírita ao lançamento do Livro dos Espíritos como alavanca propulsora para todas nós caminharmos em direção a Deus nos dois planos da vida. O abraço do Hermann aos vossos corações, saudando os espíritos que trabalham para o bem. Graças a Deus. Bom trabalho amanhã. Você não me esqueceu a bolsa dele aqui.